Livres ou escravos? Reflexão baseada em João 8, versos 31 a 36. Disse então Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes nos meus ensinos, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles, porém, lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Meus irmãos e irmãs, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus passou a ser escravo dos seus próprios pecados e delitos. Esta é uma das grandes estratégias do diabo, manter presos seres humanos que foram criados para viverem e serem livres. Se não bastasse essa estratégia, ele ainda faz os seres humanos pensarem que são livres, quando de fato são escravos do pecado. O apóstolo Paulo corrobora com este pensamento quando escreveu aos crentes do primeiro século: Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e a vontade do diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência e no pecado. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Efésios 2, de 1 a 3 e Colossenses 1, versículos 13 a 14. Meus irmãos, os israelitas, descendentes de Abraão, de fato foram escravos literais no Egito durante 430 anos. A libertação deles foi realizada pela forte mão do Senhor através de sinais, prodígios e maravilhas. Pior do que a escravidão física e literal é a escravidão espiritual. É exatamente sobre esta que Jesus está se referindo nas suas palavras. O pecado aqui pode ser comparado ao poder do faraó, que escraviza e mantém presos aqueles que vivem na prática do pecado. Aqui cabe uma pergunta reflexiva: qual o faraó que está nos mantendo presos? Qual o pecado que está nos escravizando e nos impedindo de avançarmos na carreira espiritual? A resposta a esta pergunta é deveras pessoal e está no coração e no íntimo de cada um de nós. Vejamos quais são as lições desta narrativa. Não há libertação sem a permanência no ensino e na palavra. Se vocês permanecerem firmes nos meus ensinos, verdadeiramente serão meus discípulos, disse Jesus. Percebam que além da permanência na palavra, ela ter o poder de nos libertar, ela ainda nos garante a verdadeira identidade de discípulos. Portanto, estar liberto para seguir a Cristo passa pela permanência no ensino e na sua palavra. O que significa permanecer na palavra ou nos seus ensinos? Esta expressão carrega a ideia de obediência. Certa vez, Jesus contou uma parábola dando ênfase a esta atitude imprescindível na vida daqueles
que foram libertos da escravidão do pecado. Ele disse: Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15, versos 4 a 5. Meus irmãos e irmãs, quanto mais permanecermos firmes na palavra e nos ensinos, mais viveremos esta liberdade que Cristo conquistou pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Em segundo lugar, não há libertação sem o conhecimento da palavra de Deus. Como disse o próprio Jesus, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. A palavra de Deus é a verdade que foi trazida e anunciada por Jesus durante o seu ministério. Além de afirmar e proclamar que o conhecimento da palavra nos liberta, ele também disse: errais não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Meus irmãos, como é importante conhecer a verdade. De posse dela, nós podemos identificar facilmente o erro, a mentira e o engano. O conhecimento da verdade nos torna imunes contra o veneno da mentira proclamada pelo diabo. Quanto mais cheios da palavra estivermos, mais livres estaremos para servir a Deus e seguir a Cristo. Como também mais limpos estaremos do pecado que tenazmente nos assedia. Acerca disso, disse Jesus: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 15, versos 3. Infelizmente, muitos estão vivendo um esfriamento e distanciamento da palavra de Deus. Isso é deveras preocupante, pois quanto mais distantes da palavra, mais vulneráveis ficamos diante do poder do inimigo e do pecado. Jesus, na tentação do deserto, venceu o maligno pelo conhecimento e pelo poder da palavra. Meus irmãos e irmãs, não existe solução mágica ou atalhos. Ou voltamos para a palavra de Deus, ou naufragaremos na fé e na caminhada com Cristo. A nação de Israel serve de exemplo para nós hoje. Quando eles se distanciavam da palavra, as práticas pecaminosas e a carnalidade tomavam conta de suas vidas e, por conseguinte, atraía a ira de Deus sobre eles. Esdras foi um escriba e sacerdote grandemente usado por Deus durante o retorno do cativeiro. Sua preocupação principal foi trazer o povo para o ensino e para a leitura da palavra de Deus. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 7, versos 10. Por fim, não há libertação sem a intervenção divina. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, disse Jesus. A libertação espiritual não acontece sem a participação divina. Na verdade, foi o próprio Deus quem tomou a atitude de nos libertar quando enviou o seu Filho a este mundo. Paulo proclama esta maravilhosa dádiva dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, versos 13. Meus irmãos, sem a intervenção divina, jamais seríamos livres das garras do inimigo e do poder da escravidão do pecado. Quando analisamos este tema da escravidão do pecado e da nossa libertação pelo sacrifício de Cristo, as palavras de João Batista fazem todo sentido quando ele se encontrou com Jesus no Rio Jordão. Ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, foi necessário o Pai enviar o seu Filho para nos libertar do pecado e do império das trevas.
Sua obra na cruz do Calvário foi completa e suficiente para nos garantir uma vida de liberdade, de obediência e santidade. Através de Jesus, o Deus eterno tornou possível a nossa relação de amizade, de paz e de verdadeiros adoradores. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, sejamos sempre firmes nesta posição de liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Sejamos sempre constantes na palavra e na obediência. Por fim, sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que a maravilhosa graça de Jesus, o Filho, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.